Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estou mais uma vez juntos aqui com vocês, iniciando essa semana. Semana que já está finalizando, né? O nosso mês de agosto. Vai com Deus, agosto. E hoje nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, segunda-feira. Espero que você tenha descansado bastante, né? Final de semana, aproveitado aí. Mas, sem mais delongas, vamos tratar hoje de pronomes, principalmente dos pronomes pessoais. Na aula passada, nós falamos sobre a carta do leitor. Nós passamos alguns exercícios para vocês e hoje nós vamos dar a continuidade, ou seja, nós vamos colocar aqui as respostas e agora nós vamos tratar dos pronomes. Isso está lá na página 30, então após nossos exercícios você já vai abrindo aí na página 30. Se liga, gente, sempre colocando a sua data, por favor. Outra coisa que eu quero tratar com vocês, por favor, a gente precisa dos seus livros do primeiro e do segundo volume, tá? Então, por favor, se você pedir aí para o seu pai, sua mãe, quem for o seu responsável, traga aqui para que eu possa corrigir. Certo, turma? Então, sem mais conversa, vamos logo para a nossa parte aqui da correção? Vamos lá! Aí tá aí as respostas. Lembrando que foi uma carta enviada ali à revista CHC. Aí começa iniciando a pergunta, quem foi que escreveu essa carta? Então foi aí os alunos da turma do sexto ano. Professor, precisa colocar o nome da escola? Se você quiser, ok. Se você não colocou, não tem problema, tá? Mas quiser acrescentar aí, fique à vontade. É lógico, lembrando que sempre tem que caber tudinho aí dentro das linhas, certo? Vamos para a próxima. Se você colocar aí, eles gostaram das sugestões, também está certo, porque ele já está se referindo que foram jornalistas da CHC, certo? Eles gostaram da sugestão, né, e procurarão informações para futuras publicações. Aí vem o título da carta, que é o Pôr do Sol. Aí a saudação inicial, que eles começam, né? Saudação ali, ó. Olá, amigos do CHC. A introdução, que é o que vai ser abordado. Aí ele fala, chama uma revista muito interessante e divertida. Aprendemos diversas curiosidades. Esse ano realizamos as leituras de textos que serviram como base à nossa feira de ciências. Aí vem na letra D, a reportagem aqui. Cartas de leitor se refere. Aí você vai lhe dizendo, porque temos que comer. Isso está lá no finalzinho, lá você vai ver essa parte aí. Vamos seguindo. Observe aí, gente, que não há uma despedida, tá? Ele vem ali com a conclusão, ele vem com desenvolvimento ali. Mas ele não tem, tá? Então, se você colocou uma despedida aí, ó, não há. Ele não fala assim, um abraço, bons trabalhos. Ele não há uma despedida, não. Certo? E aí a 7 é pessoal, tá ok? Aí a sua opinião, como a carta escrita pela turma foi enviada, aí você coloca. Ela foi enviada pelos correios, ou foi enviada pelo e-mail. Você que coloca aí, é a sua opinião. E a 8 também, ela é pessoal, ou seja, você achou a resposta satisfatória da revista CHC? Então, aí você coloca, se você achou que eles foram bem educados, vamos dizer assim. Vamos para o assunto de hoje, vamos lá. Os pronomes pessoais. Alunos que já conheceram os pronomes pessoais, isso não vai ser tão difícil. Mas vamos, para quem não conheceu, eu vos apresento os pronomes pessoais. Vamos lá, o que são os pronomes pessoais? Os pronomes substituem ou acompanham os substantivos. Além disso, podem indicar qual posição de cada pessoa do discurso em uma situação comunicativa. Uma situação comunicativa envolve 3 elementos identificados como pessoas do discurso. Quem são eles? Aí vem
quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Esses são os 3 elementos da situação comunicativa, tá, gente? Então vamos lá. Os pronomes pessoais fazem referência às 3 pessoas gramaticais. Gente, quem são essas pessoas gramaticais? Está ali, ó, na nossa tabela ali, ó, pessoa gramatical. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Aí vem, tem a quarta pessoa do singular? Ah, não tem a quarta pessoa do singular. Então, são somente 3 do singular e 3 do plural, que vem primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então, ou seja, esses são as pessoas gramaticais. Tá, vamos lá. E podem ser utilizados para identificar 3 pessoas do discurso. Quem são essas 3 pessoas do discurso? Está lá em cima, lá, ó. Com quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Em determinada situação comunicativa. Aí ele vem. Os pronomes podem ser retos ou oblíquos. Se liga também, gente. Oblíquos tem acento. Não quero nenhum aluno meu esquecendo de colocar acento em oblíquos. Certo? Vamos lá. Os pronomes retos são as pessoas do verbo. Se liga aí, olha lá. Eu, primeira pessoa do singular. Aí vem tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, que é a terceira pessoa do singular. Aí vem nós, vós, eles e elas. Então, esse daí você vai encontrar logo nos verbos também. Então, eles são pronomes. E os pronomes oblíquos? Aí vem na primeira pessoa ali, da pessoa gramatical, a primeira pessoa do singular, dos pronomes retos é o eu. E aí, no caso, os pronomes oblíquos fica me, mim, comigo. Na pessoa gramatical, segunda pessoa do singular, nos pronomes retos, tu, e nos pronomes oblíquos, te, ti, contigo. Só que observe aí que ele tem uma observação. O pronome tu é muito usado em algumas regiões do país. Vou te dizer qual é a região que se usa. Região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que eles falam muito tu. Vamos lá. Terceira pessoa do singular, que é a pessoa gramatical. No pronome reto, ele e ela. E nos pronomes oblíquos, aí vem o a, lhe, se, consigo, ele e ela. Esse caso eu vou dar uma observação. Por quê? Porque no caso ele e ela, se em alguns livros, talvez, em algumas pesquisas que você possa fazer, ele não vá aparecer. Talvez, tá? Então não fique aí, hashtag chateado, se não aparecer, o professor está mentindo. Não, em algumas gramáticas eles não aparecem, mas em outras, no nosso caso, que ela está aparecendo. Vamos lá. A primeira pessoa do plural, que é o nós, né? Que é o pronome reto, nós. Ele também tem ali os pronomes oblíquos. Nos, que não tem acento, observe aí. Nós, que já tem acento, e o conosco. Eu vou repetir para que você identifique. Nos não tem acento. E olhe lá como é que fica. Nos. Nós, ele já tem acento. E o conosco não tem. Aí ele vem também uma observação. No português atual, é comum usarmos a expressão a gente. Se liga, gente. A gente se escreve separado quando ele está se referindo a nós. Aí ele vem aí. No português atual, é comum usarmos a expressão a gente no lugar do pronome pessoal nós. Então, quando você for escrever a gente foi, ou a gente vai, ou a gente fomos, né, que fica bem estranho, a gente fomos, né? Então, esse a gente, ele é separado, ele não é junto.
Ele não é um agente James Bond da vida. Vamos lá. A segunda pessoa do plural, na pessoa gramatical, vem aí os pronomes retos, que é o vós. Vós, não é com voz de vozes, é vós. Vós, V-O-S e acento agudo. E aí vem nos pronomes oblíquos, vos, vós, convosco. E também ele te dá ali também um bizuzinho. Olha lá, o pronome vós praticamente não é mais usado em situações cotidianas de comunicação. Isso é verdade. Sendo substituído por vocês. Então observe aí também o vocês. Não é V6, como algumas pessoas gostam de teclar, tirar aí as vogais, tá? É vocês. Seu uso, contudo, permanece em situações formais, como meio jurídico e outros textos históricos. Nos pronomes de tratamento, que a gente vai trabalhar futuramente, você vai ver que esse vós, ele também ainda é usado, mas isso é mais para frente. Vamos lá. Por último ficou eles e elas, que no pronomes oblíquos ficou os, as, lhes, se, consigo, eles e elas. Vamos para as observações importantes. Vamos lá. Não confunda as pessoas do discurso com as pessoas gramaticais. Aí ele vem, o pronome você é identificado como terceira pessoa gramatical, que ele está dizendo, junto com ele, mas assume a posição da segunda pessoa do discurso, ou seja, o tu, tá? Por se tratar de um interlocutor, ou seja, a pessoa com quem se fala. Ou seja, em vez de a pessoa falar assim, eu estou falando com tu, fica até estranho, né? Não, eu estou falando com você. Então, no caso, ele fica aí na segunda pessoa. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, sofrem alteração, assumindo as formas lo, lá, los e las, quando vem depois dos verbos terminados. Quando vem depois dos verbos terminados em R, S e Z. Vamos lá. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, sofrem alteração após os verbos terminados em M, adquirindo as formas no, na, nos e nas. O pronome reto, eu, é empregado como sujeito de uma ação em expressões como para eu fazer, para eu falar, para eu comer. Já já você vai ver ali no próximo tópico a questão do mim. Muita gente confunde para mim e para eu, tá? Aí vem aí, ó. O pronome mim geralmente aparece depois de uma preposição para, em e o de, como um termo que complementa o sentido de uma ação que a realiza. Para mim, isso está correto. Essa frase está certa. Em mim, isso não doeu. Então, esse é só um exemplo, tá? Quando a expressão mim aparecer no início ou no meio da frase, deve ser seguida de vírgula. Olha aí. Ou estar entre vírgulas. Quando ela aparecer no início ou no meio da frase, deve ser seguida, ou seja, apareceu mim, vírgula, ou está entre vírgulas. Mas se estiver no final da frase, não precisa ser precedida de vírgula. Eu vou voltar aqui um slide aqui para você se ligar nessa parte aqui que eu citei aqui na agorinha, que é essa questão do eles e elas, do vós e do nós, que aparece aqui na nossa tabela. Por que eu disse que em algumas gramáticas eles podem não aparecer? Porque isso varia de quem está produzindo, às vezes, o seu livro, no caso, a pessoa que produziu o livro. Em algumas pesquisas, elas podem sim aparecer.
Isso está errado? Não, isso não está errado. Só que às vezes nenhuma gramática ela vai seguir um padrão igual ao da outra. Então isso eu só quero esclarecer para que você não fique aí com dúvida em relação a isso. Gente, se liga sempre nessa questão dessa tabela, porque ela vai te dar um caminho, principalmente na questão das pessoas gramaticais, das pessoas aqui no caso dos pronomes retos e dos pronomes oblíquos. Nas próximas aulas nós vamos dar aí atenção principalmente nessa questão do voz, como eu acabei citando para vocês, que aí ele vai tratar sobre a questão de às vezes de uma formalidade. E é isso aí mais para frente, certo? Vamos para a nossa mensagem de hoje? Vamos lá? Vamos lá, a mensagem de hoje vem de Fernando Pessoa, um poeta português, que ele diz assim: cultura não é ler muito, nem saber muito, é conhecer muito. Então, adquira conhecimento, isso nunca vai ser tomado de você. Certo, turma? Turma, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo se cuidando, espero que esteja todo mundo conseguindo aprender bastante. Hoje, aula de matemática relativa ao dia 31 de agosto. E a gente vai continuar com o assunto que a gente já vinha vendo. São frações. Hoje vamos falar um pouco de frações equivalentes. Você pode acompanhar a partir da página 41 do livro, então abre o livro, vamos começar. E lá a gente tem essa história de Bernardo e Lucas. São dois vendedores, dois feirantes. Eles costumam fatiar melancias de forma diferente. Bernardo costuma partir em 8 partes, enquanto que o Lucas costuma partir em 16. Então, assim, a cada fatia que ele produz de 1/8, você empilha as 8 fatias novamente e você volta para o inteiro. E Lucas, né, que faz em fatias menores, faz 16 partes, elas ficam desse tamanho, ficam, lógico, menor que as de 1/8, né, aproximadamente não, exatamente a metade de cada uma dessas, por isso que ela fica nesse formato. Então, assim, a gente tem agora, com uma única fatia, 1/16 da melancia. Na primeira, cada fatia tem 1/8 da melancia. Junta as 8 fatias, temos uma melancia inteira. Na segunda forma, junta 16 fatias, temos uma melancia inteira também. Então, assim, cada um havia vendido metade de uma melancia. As fatias vendidas por Bernardo correspondiam a 4/8 de uma melancia. E as fatias vendidas por Lucas a 8/16 da melancia. Então, olha só, essas 3 frações que foram descritas. Primeiramente, foi dito que cada um vendeu metade de uma melancia. O primeiro vendeu 4/8. Por quê? Porque ele fatiava em 8 partes. Se ele vendeu metade de tudo, vendeu 4 dessas 8 partes. O outro vendeu metade também, só que ele fatiava em 16 partes. Logo, 8 partes foram vendidas. Para quem fatiou em 8, metade é 4. Para quem fatiou em 16, metade é 8. No entanto, é metade, é 1/2, não importa. Então, as frações 1/2, 4/8, 8/16, elas são equivalentes, que é o tema da nossa aula, pois representam a mesma quantidade. Então, 4 partes de 8 é metade, 8 partes de 16 é metade, e se fatiasse apenas em 2 partes iguais, uma única parte também é metade. 2 ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte de um todo. E essas 3 frações são equivalentes. Elas representam a mesma parte de um todo. Como é possível obter frações equivalentes? A gente vê agora. Aqui, ó, 3/5. Uma possível fração equivalente é 6/10. Então a gente está dobrando os valores, o numerador e o denominador.
ao dobrar o denominador, eu estou dobrando as fatias, né? Os cortes, as divisões. E ao dobrar o numerador, eu mantenho igualado tudo que é considerado. Onde eu tinha dividido em 5 e peguei 3, se eu dividi em 10 e peguei 6, continuou exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito, onde eu tinha 3, né? Onde eu fatiei em 5 e peguei 3, se eu triplicar, eu mantenho igual. Triplico o número de divisões e triplico o número de valores considerados. Não muda nada. Em outra fração, 15/25. Agora eu vou reduzir. Onde antes eu tinha dividido em 25 e peguei 15, agora eu não divido em 25. Eu divido em 5 e pego 3. É a mesma fração, onde uma há mais divisões e mais valores considerados. Na outra há menos divisões e menos do valor considerado. No entanto, as duas frações são iguais. 27/45, uma fração de muitas partes, né? 45 partes, das quais são consideradas 27. Também pode ser reduzidas a 3/5, a nossa fração original que a gente vinha trabalhando. No entanto, ao invés de dividir em 45, né, ela fica 9 vezes maior, né, o denominador, uma vez que agora está dividido apenas em 5. E a fração também vai ficar, do numerador vai ficar 9 vezes maior. Onde eu tinha que pegar 27 para igualar, agora eu só preciso de 3. Lá na frente a gente vai ver um pouquinho mais. E aqui uns outros exemplos. 1/2 que se torna 4/8. Ao multiplicar ambos os fatores que fazem uma fração, o numerador e o denominador, ao multiplicar ambos por 4, eu adquiro uma nova fração que é equivalente à anterior. 1/2, 8/16, 24/36, que vira 2/3. Dessa vez dividindo por 8. As frações equivalentes podem ser encontradas multiplicando o numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Não pode trocar. Então, duas ou mais frações, novamente, são equivalentes quando representam a mesma parte de um todo. E agora a comparação de frações lá na página 43. Temos a situação 1, onde Márcio e André fazem uma viagem de carro. Está igual a um seu livro. Márcio dirige 3/7 do trajeto e André conduz 4/7. Quem ficou mais tempo na direção? Se a gente fizer um comparativo, isso aqui são os trajetos, são os momentos em que Márcio dirigiu até o ponto em que troca, André começa a dirigir. No visual, geometricamente, a gente observa que ela dirigiu por mais tempo, né? Ela tem 4 partes de uma fração de 7, enquanto ele tem 3 partes da mesma fração. Então, pela figura, a gente observa que 3/7 é menor que 4/7. Logo, o Márcio dirigiu menos, né? Quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, assim, as frações têm o mesmo denominador, eu só comparo o numerador. Pode acontecer do numerador ser igual e o denominador ser diferente? Pode. E aí, quem vai ser maior? Aí a gente faz essa análise agora. Na situação 2, a gente vai usar a representação geométrica para comparar duas frações com denominadores diferentes, 7/8 e 2/3. Observe as partes coloridas. Aqui tudo é diferente, tudo. Numerador e denominador são diferentes. No entanto, a gente sabe que ambos os inteiros são de mesmo tamanho. Um foi dividido em 3 partes e consideradas 2. O outro foi dividido em 8 partes e consideradas 7. No visual,
no geométrico, a gente percebe que a fração de 7 oitavos é maior. Também podemos comparar essas mesmas frações colocando-as no mesmo denominador. Ao colocar no mesmo denominador, a gente pode agora comparar os numeradores e usar a regra de antes, que frações com denominador igual, a fração maior é que tem um numerador maior e a fração menor é que tem um numerador menor. O inverso é verdade. Observe. Então a gente tem 7 oitavos e 2 terços. Queremos determinar a fração equivalente. Então aqui a gente tem 7 oitavos, que vira 4/16, não é isso? Que vira 21 24 avos. Essas frações aqui, né, a última, ela é o triplo da original. E com a fração 2 terços, a gente aumenta ela no dobro, vai para 4 sextos, aumenta ela de novo no dobro, vai para 8/12, até chegar na fração 16/24. Nesse momento a gente tem, denominadores iguais. Observe que essa fração é o óctuplo da fração original. Porém, essa fração é uma fração equivalente a essa. E esta fração é uma fração equivalente a essa. Ou seja, não mudou nada. Só mudou o número de divisões e o número de partes consideradas. No entanto, elas são iguais. E a gente conclui que 21/24 é maior que 16/24. Agora, a gente já sabia, né, geometricamente, que essa fração era maior que essa. Nos seus equivalentes, continua valendo a mesma afirmação, né? A 7 oitavos agora está aqui, a 2 terços agora está aqui. Não nos seus valores originais, mas as frações que são equivalentes. Geometricamente, a gente já tinha visto, né? Então fica a comparação com denominadores iguais e a visão geométrica das frações. E agora a simplificação de frações, lá na página 46, fica acompanhando. Quando dividimos o denominador e o numerador de uma fração, divididos pelo mesmo número, diferente de zero, outra fração equivalente à primeira é determinada. Ao fazermos isso sucessivamente, estamos simplificando essa fração até não haver mais um divisor comum. Essa fração que ele se refere, ela tem que ter um divisor, e ele tem que ser comum, tanto no numerador quanto no denominador. Observe a fração a seguir. 4 terços é a forma irredutível de 54/72. Então a gente tem aqui os 54/72. Vamos achar uma fração que seja menor, mas que seja equivalente. A gente divide por 2 em cima e embaixo, chega na fração 27/36. Não é mais divisível por 2, mas agora é por 3, chegamos na fração 9/12. Divide de novo por 3 e chegou na 3/4. Então, 54/72 é equivalente a 3/4. Tranquilo? E agora vamos a exercícios. Acompanhe na tela. Abra na página 42, é o exercício 2. Ele pede para completar as frações com o número adequado para que se torne equivalente. Esse exercício tem itens de A a D, se não me engano. Eu separei o A e C, o restante é com vocês. Na fração 6 oitavos, ele tem um equivalente, onde o denominador é 56. Ou seja, para o 8 virar 56 é porque foi multiplicado por 7. Tem que fazer a mesma coisa em cima. Então 6 vezes 7 é 42. A fração equivalente de 6 oitavos é 42/56, né? 42 no numerador, quando 56 está no denominador. E para a letra C, temos 44/88. E ele pede um equivalente, onde o numerador é 4 e o denominador a gente vai determinar. O 44, para chegar no 4, é porque foi dividido por 11. Então tem que fazer a mesma coisa embaixo. 88 dividido por 11 é 8. Note que essa fração 44/88 vai ser a mesma coisa que 2/4, vai ser a mesma coisa que 1/2, né? Então, existem várias outras frações equivalentes para ela. E
E agora na página 45, exercício 2. Jonas é o dono de 2 academias, A e B, onde na academia A, a fração que representa o número de mulheres é 7/12 de seu total, na B, 9/20 de seu total. Em qual academia há mais mulheres? Então, para achar a fração, a gente pode multiplicar ali os 7/12 por 5, e assim a gente chega na fração 35/60. Por que eu escolhi o 5? Para aparecer um denominador 60. E por que ele é tão interessante? Tem a ver com a da academia B, que é 9/20. Para ele, nós vamos multiplicar por 3. Ao multiplicar por 3, em cima e embaixo, ela vai chegar também, essa fração vai chegar no denominador 60. Então, 9/20. Ao multiplicar por 3, fica 27/60. Agora podemos comparar as duas frações e a gente sabe que, como 35/60 é maior que 27/60, a academia A possui mais mulheres que a academia B. E agora o exercício 2 da página 48, em cada item encontre uma fração equivalente com o menor denominador possível. E ali a gente tem o 144 por 60, que podemos dividir por 2 e encontramos 72/30. Ainda é divisível por 2, 36/15. O de cima é par, 36 é par, divisível por 2, porém 15 não é. Temos que achar outro número. Se aplicarmos critérios de divisibilidade, 3 mais 6 é 9, 9 é múltiplo de 3. E embaixo, 1 mais 5 é 6, 6 também é múltiplo de 3. Essa fração é divisível por 3. Então fica 12/5 e não tem como continuar. O 5 só é divisível por 5 e 12 não é divisível por 5. Então já está no menor denominador possível. E 14/18 é divisível por 2, dá 7/9, e não tem como continuar. A fração já está irredutível. E agora que você viu tudo isso, peço que você resolva os exercícios especificamente das páginas 42, 45 e 48. Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.